Então, hoje a gente vai falar sobre essas casas que indicam propósito, que indicam a minha essência. Que casas são essas, né? Como que a gente vê isso no mapa? São as casas 1, o ascendente, né? Aqui, ó, o ascendente, aí eu tenho toda a casa 1 da pessoa. A casa 5, olha quanta coisa a gente tem dentro dessa casa 5 dessa pessoa. E a casa 9. Essas 3 casas aqui são casas muito importantes para a gente entender a individualidade dessa pessoa. Vamos começar aqui tratando da questão da casa 1. Casa 1, também conhecida como ascendente, muitas pessoas muitas vezes também confundem. O ascendente é só a marcação? Será? É só esse tracinho aqui? É só essa linha que divide aqui o mapa? O ascendente é também o que está dentro da casa 1? E sim, o ascendente é também o que está dentro da casa 1. Por quê? Porque toda a casa 1, tudo que tiver dentro da casa 1, vai ter a ver com a sua iniciativa, com a sua imagem, com a maneira como você se porta, a maneira como você se mostra. Tudo isso está aqui nesse ascendente também. Basta a gente pensar na simbologia desse ascendente. Vamos pensar aqui, o ascendente ele é a primeira casa do mapa, tá? Então, ele é aquela primeira parte do nosso mapa. É como se a gente estivesse começando essa trajetória. Então, quando eu tenho uma casa que é a primeira, que está abrindo esse mapa, é como se fosse a parte do meu mapa que mostra como eu abro as coisas, como eu inicio as coisas, de que forma eu começo, como que é esse primeiro olhar. E aí, nesse primeiro olhar, muitas vezes também as pessoas acham que o ascendente é como as pessoas nos enxergam e só. E na realidade não, porque nesse primeiro olhar que eu tenho das coisas, eu projeto muita coisa, muita impressão que eu vou dar para as pessoas. Por exemplo, essa pessoa aqui do nosso exemplo, ela tem ascendente aqui em Escorpião, tá? Então, essa primeira imagem, o primeiro olhar dela para a realidade é um olhar escorpiano. É um olhar que está investigando, que está avaliando, que está analisando, né? Aquela questão mais profunda do escorpião. Se eu tenho essa percepção, se eu olho para as coisas, avaliando, pesquisando, deixa eu ver o que tem ali, tem alguma coisa por trás daquele comportamento da pessoa, ela está planejando alguma coisa, né? Eu tenho esse olhar investigativo do escorpião. A primeira impressão que eu causo é de uma pessoa, no mínimo, observadora. No mínimo, eu sou aquela pessoa que as outras em volta dizem, nossa, fulana, deixa eu pegar um nomezinho aí, a Cecília. Nossa, Cecília, sim, olha pra gente, parece que tá enxergando a alma da gente. Por quê? Porque a Cecília tá ali naquele processo investigativo de sentir o outro, de se conectar, de olhar, buscando resposta e tal. Isso é o ascendente em Escorpião. Então, o ascendente, ele mostra muito de como as pessoas nos enxergam, mas ele mostra também muito de como a gente enxerga a realidade. Quando eu tenho esse ascendente em Escorpião, eu tenho essa característica de olhar para as coisas com um olhar mais profundo. Só que no mapa dessa pessoa, ela tem também muito de Sagitário aqui. E aí, o olhar Sagitário para o mundo é um olhar de quem está em busca de conhecimento, de quem está querendo aprender, de quem está querendo, de preferência, vivenciar as coisas, né? Eu quero viajar, eu quero conhecer, eu quero saber como funciona, eu quero experienciar, eu quero me conhecer. É um ascendente que está muito nessa busca de propósito. E aí, a gente tem essa combinação. A maneira como eu enxergo a realidade vai dizer muito do que eu consigo realizar desse meu propósito. A gente vai ver que as outras duas se conversam também para eu chegar nesse propósito, mas essa daqui é o ponto de partida. Se o meu propósito é levar conhecimento para as pessoas, vamos pegar o exemplo do Sagitário ali da 1, né?
Mas eu tenho uma forma de enxergar a realidade que eu não acho que eu sou capaz de ensinar ninguém, que eu não acho que eu sou capaz de passar esse conhecimento. Esse meu propósito vai se tornar muito mais desafiador de ser vivenciado. Aí, a gente segue, então, desse primeiro olhar que eu tenho para a realidade, a gente segue para a casa 5. E na casa 5, eu tenho, tá bom, enxerguei algo nessa realidade. No caso dessa pessoa aqui, ela enxergou uma possibilidade de conhecimento, ela tem um olhar profundo, analítico, ok. Na casa 5, ela cria. Ela pega aquilo que é dela, aquilo que é a expressão dela, e ela cria. Seja num processo de criatividade mesmo, né? A casa 5 fala do lado artístico, fala de criatividade, a gente fala que é o palco do mapa. Muitas vezes ela é associada com os filhos também, porque tem esse sentido de criatividade, de coisas que eu crio. O que tem a minha marca? Um filho é uma mistura genética sua de outra pessoa, tem total a sua marca ali, tem total a sua criação ali, né? Então, os filhos também estão aqui nessa casa 5. Eu criei um projeto, eu e a Lu criamos a Conscientize. É a nossa casa 5. A Conscientize vai estar expressada ali com o que a nossa casa 5 traz, né? Então, a casa 5 tem muito essa simbologia do que eu crio, de como eu deixo a minha marca pessoal, também a gente fala assim, né? Como que eu deixo a minha marca pessoal no mundo? É casa 5. No caso dessa pessoa aqui, olha só, ela tem casa 5 em peixes, com Netuno aqui, e tem Áries aqui também. E com Áries, essa pessoa tem Júpiter, tem Quiron e tem Lua. Então, beleza. Então, a gente viu que ela enxerga essa realidade com profundidade, com intensidade. Quando a gente olha para 5, a gente vê que ela cria com essa capacidade de empatia, de conexão, porque afinal ela já olha buscando a profundidade no outro. Então, quando ela cria alguma coisa, ela já cria também colocando essa sensibilidade. Colocando esse processo intuitivo, essa sensibilidade dela aflora onde? Na imagem ali e aflora na parte criativa dela. Lembra ontem quando eu falei, olha, ela tem peixes aqui na 4, ela oculta essa sensibilidade. Uma forma de ela entender essa sensibilidade é colocando em um processo artístico, por exemplo. E aí a gente vê aqui, ó, na 5. Então, quando eu estou criando, eu estou colocando a minha sensibilidade para fora. Quando eu tenho água aqui nessa 5, né? Só que além da criatividade dela, outra coisa que ela coloca para fora quando ela está criando é a atitude, é o Áries. Então ela coloca Júpiter em Áries, ela coloca Lua em Áries, ela coloca Quiron em Áries para fora quando ela cria, né? Então a autonomia dela flora, a atitude dela flora. Vamos começar a entender por cada um desses planetas. Júpiter fala de expansão. Então, essa expansão de iniciativa, essa vontade de deixa eu fazer, deixa eu me envolver, deixa que eu tomo a frente, eu resolvo, isso aflora quando ela está criando, quando ela está envolvida em projetos que ela tem essa liberdade de tomar decisão, de fazer, de decidir, né? Quando ela está ali lidando com a expressão daquilo que ela gosta, da minha vontade, o palco do mapa. Quando eu estou no palco, quando eu estou em destaque, eu libero peixes e Áries. Eu libero a minha empatia, a minha intuição e eu também libero esse lado de iniciativa, de atitude. Só que tem a Lua ali, tem Quiron. Então, essa Lua em Áries me fala que o processo emocional dela, a sensibilidade dela também, tem muito essa necessidade de ação. Então, a gente já vê que realmente é uma coisa muito natural dela. A casa 5 me mostra o que é natural da pessoa. O que ela precisa, não porque deu uma vontade aleatória, mas porque é uma vontade de essência mesmo. O que a gente tem aqui? A próxima casa vai ser a casa 9. E aí, essa daqui é a que normalmente todo mundo associa como casa de propósito. É difícil quem olhe para 1 e para 5 buscando propósito, infelizmente, né? Porque a 1 fala muito de como
a gente enxerga e o que a gente atrai para a nossa realidade. E a 5 fala o que eu crio, então tem muito da minha marca pessoal. Mas normalmente a gente olha direto para a 9. Por quê? Porque a 9 são as crenças, as filosofias de vida, né? O que eu acredito. E aí aqui é muito importante porque ela é resultado desse caminho que eu vim fazendo. Então a maneira como eu enxergo as coisas, a maneira como eu crio as minhas coisas, diz muito do que eu vou enxergar de realidade. Então, assim, aqui a pessoa tem câncer nessa casa 9. Então ela enxerga as coisas por uma perspectiva sensível, emocional, intuitiva, porque ela começa a olhar a realidade por essas emoções. O ascendente em escorpião, ele sente antes de perceber qualquer coisa. Ele começa a perceber pelas emoções as coisas. Então ele sente a energia do outro, a energia do ambiente, a intuição, aquela coisa toda, né? Aí quando cria, coloca todo esse lado sensível, pisciano, de doação, de empatia. Então, claro, a forma de crença e filosofia de vida dessa pessoa vai ter muito desse emocional. E vai ter muito aqui do contexto familiar. Eu já vou fazer um link com as outras também. Só que, além desse contexto familiar, além desse emocional, tem muito de leão aqui também. Então, essa crença aqui, essas filosofias de vida também estão muito nessa ideia de o que eu quero criar, o que é a minha expressão pessoal, o que é a minha autoestima, o que é a minha individualidade. Lembra que eu falei que essa pessoa olha para a realidade buscando um propósito? Que ela tem uma necessidade ali em Áries de se expressar, de tomar atitude, de ter iniciativa? Aqui na 9, a casa 9 são os conhecimentos profundos. Ela está aprofundando o entendimento dela mesma. Ela está aprofundando o entendimento do que ela sente, das emoções dela, do que ela precisa, das necessidades emocionais e desse entendimento de como eu crio, de como eu deixo essa minha marca no mundo.